Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o Sol de A caindo na casa 8 de B, na sinastria. E pra quem não sabe, a sinastria é uma técnica da astrologia em que a gente faz a comparação de dois mapas, e esses mapas podem ser entre amigos, familiares, mas principalmente é muito utilizado entre casais. Lembrando que eu realizo consultas individuais e mapas individualizados, e se você quiser saber mais detalhes sobre valores, formas de pagamento e até realizar o agendamento, vocês podem acessar o site aqui embaixo, que tá na caixinha de descrição, sinastriacomrafa.com.br, tá? Já adianto que se você ainda não é inscrito no meu canal, já peço que se inscreva e ative o sininho para as novas notificações. Vamos lá, gente. O Sol de A caindo na casa 8 de B, a gente tá falando aqui muito possivelmente de uma relação que carrega alguma coisa aí de vidas passadas. Não são todas as relações que carregam essa carga de vidas passadas ou relações kármicas, enfim. Mas geralmente quando a gente vê o Sol na 8, a gente vai estar lidando ali com um tipo de energia bastante profunda entre duas pessoas muito atreladas e muito vinculadas uma à outra, tá? Geralmente isso acontece. Mas é importante que vocês observem ali os outros aspectos no mapa, porque não é só o Sol na 8 que indica ali relacionamento de vidas passadas. Mas aqui essa vai ser uma relação que ou vai ser tudo ou vai ser nada. Tá? O efeito que um vai ter sobre o outro é um tipo de efeito muito hipnótico. A casa 8, tá? Ela pode se entregar muito profundamente para a pessoa da casa. E talvez o mais interessante dessa união é que a pessoa do Sol, ela vai se sentir à vontade, acolhendo o lado talvez sombrio ou o lado mais profundo da pessoa da casa. O Sol, ele pode instantaneamente sentir necessidade de conhecer a pessoa da casa com mais profundidade, talvez querer saber os seus segredos, os seus medos, os seus desafios internos, aquele lado que a gente tem medo de, talvez, vasculhar, talvez de entender. O Sol, ele vai querer fazer isso com a casa. E provavelmente essa vai ser uma relação meio misteriosa, ou pelo menos no início vai ser até estranho, tá? A relação entre eles, porque é como se existisse algo naquela pessoa, isso é pra ambos os lados, tá? Que fosse extremamente curioso, extremamente atraente. É algo meio... É uma coisa assim que a gente não, às vezes não consegue bater o olho e entender direito no primeiro momento. A gente só vai entendendo conforme vai conhecendo aquela pessoa. E a atração só vai aumentando, a hipnose só vai aumentando. Um pode ficar completamente vidrado, viciado no outro, muito rapidamente aqui. A pessoa solar, ela vai querer ali vasculhar a pessoa da casa. Ela vai se envolver com as questões íntimas da casa. Ela vai ter vontade de ajudar, de facilitar, de esclarecer, de iluminar a vida dessa pessoa da casa. Eles vão se sentir íntimos em pouco tempo e vão ser ligados muito profundamente, tá? Inclusive o Sol, ele pode administrar muito bem os dinheiros ou os bens da pessoa da casa, questão de propriedade, pode deixar na mão do Sol ali, que geralmente essa pessoa vai fazer um bom trabalho, tá? A pessoa da casa, ela pode sentir uma paixão muito surpreendente pelo Sol, pelo acolhimento do Sol, pelo jeito profundo do Sol de envolvê-la, tá? A pessoa da casa, ela vai ficando fascinada pela pessoa do Sol, porque é como se pela primeira vez alguém quisesse olhar esse lado que muitos rejeitaram da casa. Então a casa pode se sentir ao mesmo tempo despida, ao mesmo tempo exposta e ao mesmo tempo fascinada por esse acolhimento da pessoa do Sol. Só que nem sempre vai ser tão fácil assim. Não vão achando que, ai, que delícia, ele quer me vasculhar, ele quer me entender toda, ele quer me despir com o olhar, eu vou deixar. Não, não é assim não. Lembrando que a casa 8 ela é uma casa com uma energia escorpiana. E escorpião, no primeiríssimo lugar, é uma pessoa muito reservada, é uma pessoa misteriosa, é uma pessoa que tem muito medo, inclusive, de se mostrar, ou mostrar os seus pontos fracos para a outra pessoa. Então, o escorpião vai geralmente manter aquilo trancado a 7 chaves. Só que o Sol, ele consegue trazer uma certa luz que vai ser um tipo de luz que a casa vai aos poucos se sentindo bem. Ela vai se sentindo confortável para deixar aquela pessoa entrar, mas sempre com aquele pé atrás, porque, claro, a gente está falando aqui de bastante receio da casa. A casa, ela pode sentir esse receio, a casa pode sentir ficar sempre na defensiva, isso pode acontecer. Então, nem sempre vai ser tão fácil esse relacionamento, embora o elo entre eles e até o vínculo vai ser muito forte, que às vezes até a casa vai se perguntar por que ela está se abrindo ou por que ela está se permitindo viver isso com aquela pessoa. O Sol, ele pode se entregar completamente também para casa. O Sol pode se sentir como alguém que ilumina a vida da casa e
pode também se entregar para ela. Só que o processo mais de transformação vem pelo lado da pessoa da casa, porque lembrando, nas sobreposições, a casa é a que sofre mais o efeito do planeta. O planeta engole a casa, né? Vamos dizer assim. Então, a casa 8 é a casa dos segredos, né? E o que ela esconde. O Sol ele vai estar disposto ali a descobrir o que a casa esconde, o que tá ali debaixo da superfície daquela pessoa. Aqui, a relação ela é muito hipnótica. E por que eu digo que ela é kármica, né? Porque ela carrega essa ideia dessa energia da casa 8. Sempre que a gente vê muita casa 8 em sobreposições, pode ser que exista algum sinal ali na sinastria de que esse é um relacionamento que vai ter alguns desafios justamente por carregar algum karma. Não é uma regra, pelo amor de Deus, não levem tudo como regra, tá? A gente precisa observar todo o mapa, todo o contexto, para realmente entender qual é a energia da relação de vocês, porque a gente leva em consideração várias coisas numa análise individual, a orbe, a distância, os efeitos, cada um dos planetas, asteroides, ponto fixo, etc e tal, tá? Mas eu sempre bato nessa tecla, gente, porque às vezes tem pessoas que simplesmente comentam, não, meu aspecto não tem nada disso, eu tenho esse aspecto com a pessoa, mas é complicado, não leve em consideração 1, 2, 3 ou todos os vídeos que vocês verem aqui nesse YouTube, porque isso aqui não é um curso, isso aqui é apenas uma base para vocês entenderem um pouco como tá indo ali a relação de vocês na questão de personalidade, no mapa composto, qual é a energia ali, de fato, do relacionamento a 2. Então, assim, são várias coisas que a gente observa e não levem isso aqui como uma coisa, como se fosse uma leitura de mapa. Não é uma leitura de mapa, tá, gente? E eu gosto de enfatizar isso em todo o vídeo. Mas, vamos lá. Esse é um contato, tá? Que ele é muito bom, de qualquer forma. Ele é um aspecto que vai ajudar muito vocês a se entenderem, a aprenderem mais um sobre o outro. Especialmente a casa, ela vai aprender a tornar-se mais consciente sobre si mesma por causa da ajuda da pessoa do Sol. A sexualidade aqui, geralmente, é exorbitante desde o primeiro momento. A casa, ela fica completamente fascinada, hipnotizada e, assim, entregue à pessoa do Sol. Ela vai ter vontade de se entregar para o Sol muito rapidamente. Talvez não imediatamente por aquilo que ela esconde ou pelo lado realmente sombrio dela, mas sim pelo lado sexual. Ela vai querer se entregar para a pessoa da casa. A intimidade ocorre muito rápido aqui, tá? A intimidade é instantânea. O Sol se mostra para a casa como alguém que é confiável, como alguém com quem a casa pode se sentir à vontade para se abrir, porque o Sol vai acolher esse lado sombra da casa. Imagina que você tem um segredo ali que você nunca contou pra ninguém, que você tem muita vergonha dele, ou algo que você fez que é muito errado, e você mantém ali debaixo ali dos panos, fica quietinho, finge até que não existe mais, e de repente você vai ter vontade de contar isso para o Sol. Porque aos poucos o Sol vai ganhando a confiança da casa e ambos vão se enlaçando em um vínculo muito forte. O Sol realmente não tem medo de descobrir quem é a casa, tá? O amor aqui cresce muito rápido, a possessividade possivelmente também vai crescer rápido, porque a gente tá falando de uma energia muito densa, uma energia muito profunda. E é assim, a casa, imagina, pela primeira vez alguém tá querendo olhar por ela, alguém pela primeira vez está se importando com o que ela sente lá nas profundezas, e é aí que ela pode se tornar muito possessiva com o Sol. E o Sol também precisa ter cuidado com essa questão de controle, né? Porque ele pode se sentir ali como alguém que vai ter a capacidade de controlar a pessoa da casa. No geral, esse é um aspecto muito profundo, é um aspecto muito observado em mapas kármicos, mas lembrando que não é uma regra, tá? Mas se vocês têm esse Sol, ou se tem até mais outros planetas lá na casa 8, tem um Stellium, por exemplo, vocês tomem muito cuidado e prestem atenção nos outros sinais do mapa que pode indicar, sim, que essa é uma relação que é carregada ali de karma, é uma relação que está carregando ali algumas curas que precisam ser transformadas para a evolução de cada um de vocês, tá? Mas a verdade é que cada um vai aprender muito com essa relação. Tomem cuidado também para essa relação não se tornar muito instável no sentido sentimental, ou muito profunda se vocês também possuírem aspectos de Plutão mal posicionados ali nessa sinastria. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima.